Tá, povo. Então eu vim aqui, igual eu falei pra vocês, pra ensinar vocês neurotransmissores, né? Perdoem se minha voz estiver meio estranha, eu tô com um pouco de ressaca, mas a vida é isso aí, né? Então, pra gente começar, eu preciso explicar o que é um neurotransmissor, né? E pra isso eu coloquei essa figurinha aqui do neurotransmissor GABA e como ele atua, né? O neurotransmissor, ele é tipo uma molécula química que manda uma mensagem pro neurônio para ele despolarizar ou polarizar. O que isso significa? Ou ele atinge o potencial elétrico lá para ele mandar mais um neurotransmissor para frente, né? Ou ele diminui esse potencial elétrico e faz com que fique ainda mais difícil de que seja mandado um sinal. Quando a gente está falando de GABA, que é o que a gente tem aqui, ele é um inibitório, né? Então quer dizer que tipo, ele vai diminuir esse potencial. Então, como que isso ocorre, né? Não sei se dá pra ver meu mouse bem, depois eu vou ter que checar isso. Mas ó, o corpo vai pegar uma substância, que a gente vai falar mais depois, que vem pela barreira cérebro-corpo, né? E ele vai converter ela no GABA, que é o nosso neurotransmissor. Quando existe o potencial de ação, esse GABA, que está dentro de uma vesícula, lembra? Lá dentro do neurônio, ele vai ser liberado para fora. E ele vai ficar aqui fora, como está representando essas bolinhas, né? O que vai acontecer depois? O neurônio receptor, ele vai ter essas proteínas aqui, que são proteínas que elas vão pegar o GABA, que está ali no meio intracelular, tá? Meio extracelular, e elas vão ativar ações. O que isso significa? Quer dizer que o GABA ele nunca entra no neurônio receptor, certo? Ele pega, ele vem para essa proteína, ele se encaixa ali e depois ele é solto de volta. O que significa que depois a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter uma outra substância que vai degradar o GABA, certo? Vai transformar ele num aminoácido de novo e ele vai ser então recaptado de volta para o neurônio que enviou ele, certo? Ou ele vai ser completamente destruído dependendo do neurotransmissor. E eu acho que é meio que isso. Não sei se tem como dar muito errado nessa parte aqui não, tá? E daí que de resto, eu vou construir cada um deles aqui, tipo a tabela que o professor fez, só que mapa mental com vocês. E vai ficar meio bagunçado aqui, porque eu normalmente arrumo tudo sempre depois. Mas quando eu for enviar pra vocês, eu acho que eu vou enviar esse mapa mental também, eu vou dar uma organizada nele antes e vai ficar tudo certo. Confia em mim. Tá. Noradrenalina. Para que serve a noradrenalina? A noradrenalina ela é principalmente ligada às nossas funções que a gente chama dos 3 Fs lá. Acho que são 4 Fs agora, mas fight or flight, sabe? Fuga ou luta. Quer dizer, você normalmente vai liberar a noradrenalina e a adrenalina quando você está nessa situação estressante. Mas ela não funciona só para isso. Ela também tem atuação direta na formação de memórias, por exemplo. Aquelas memórias que o professor chama de emocionais e tal, normalmente vêm da noradrenalina. Certo. A noradrenalina, ela vai ser formada aminoácido. Tá muito pequenininha ali, mas vocês vão poder ver quando eu mandar o negócio. Ela é formada pela tirosina. Tirosina, que é o aminoácido que vai fazer ela, né? Ficou prolixo, mas tudo bem. Tirosina. Tirosina é uma coisa que teu corpo produz e que você acha no meio ambiente, que ela vai ser sintetizada dentro do neurônio para se transformar em dopa e depois vai ser sintetizado na dopamina ou na noradrenalina, né? Aí o professor vai lá e coloca em todos eles o meio de armazenamento, que é sempre o mesmo, né? Nem eu consigo enxergar. Armazenamento. O meio de armazenamento de todos eles, que a gente estudou, né? É vesicular. Como assim vesicular? Vesicular é tipo assim, lembra que a nossa membrana ela é formada dos lipídios lá e tal, e ela é semipermeável e etc. Então, dentro do neurônio vai ter tipo uma mini membrana
em volta do neurotransmissor, que é importante depois para a parte de excreção dele. Por quê? Eu vou adiantar já. Porque essa vesícula, como ela é feita da mesma coisa que a membrana celular, quando ela chega na membrana, ela se funde na membrana. Então o que acontece é, ela perde a barreira com a parte externa do neurônio e ela libera o neurotransmissor. E a vesícula por si só volta a ser membrana com o neurônio. Entendeu? Tá. O que ele coloca depois de vesicular? Deixa eu ver aqui. Ele coloca bem o que eu expliquei agora, a exocitose, que é o meio de transporte. Transporte. Caralho. Transporte. Que é exocitose, que é o que eu acabei de explicar para vocês. A vesícula vai chegar perto da membrana, se funde na membrana, elas viram a mesma coisa, aumenta a membrana com a parte que veio a mais, né? Enquanto o que estava dentro dessa membrana, que era o nosso neurotransmissor, no caso a noradrenalina, ela vai ser liberada para o meio extracelular. Certo? O que ele coloca depois? Chururu. Deixa eu ver aqui. O circuito. Eu nem vou colocar o circuito, eu vou colocar as proteínas. Por que eu não vou colocar o circuito? Porque é só você repetir a palavra e falar nérgico, tá ligado? Noradrenalina, noradrenérgico. Dopamina, dopaminérgico. Acetilcolina, colinérgico, certo? Então não tem muito segredo. Não acho que nenhum de vocês vai errar essa parte, tá ligado? Mas o que é importante que ele coloca meio junto é que esses circuitos que a gente tem, eles têm proteínas receptoras diferentes. E o que é isso, né? Pera aí. Quer dizer que assim, quando esse neurotransmissor vai ser captado pelo neurônio receptor, esse neurotransmissor ele vai se encaixar, igual eu falei ali explicando do GABA, numa proteína, né? Que do GABA que a gente tem aqui, é essas duas aqui que ele está mostrando no desenho. E dependendo da proteína que ele encaixa, quer dizer que vai ser talvez ou um circuito ou outro, ou vai ter um tipo de ação ou outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem neurotransmissores que eles têm função tanto excitatória quanto inibitória. Um dos casos mais comuns é a serotonina, né? Tipo assim, dependendo de qual receptor a serotonina vai se ligar, quer dizer que ela vai ou facilitar a ação do neurônio, ou ela vai inibir, ela vai deixar com que seja mais difícil que ocorra uma sinapse ali. Certo? Daí a gente vai ver aqui as proteínas alfa e beta, que não tem como colocar aqui. Eu vou colocar proteínas aqui. Proteínas. Tá. Proteínas alfa e beta. Alfa e beta. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, nem eu vou estudar o que a alfa e beta faz, porque cada um dos neurotransmissores tem, alguns deles na verdade tem mais de 5, tá ligado? Proteínas que captam os neurotransmissores. Então, tipo, eu acho que não é necessário, entendeu? Eu acho que assim, é importante você pegar o básico primeiro e depois, se você quiser ir atrás do que cada uma das proteínas faz, você pode ir atrás sozinho, beleza? Que nem eu vou saber essa pergunta se tiver no dia da prova. Daí, o que mais a gente tem na lista aqui que eu peguei? Obrigado, Adri. Dedico esse vídeo a você, que eu não copio nada, né? Então, eu peguei do caderno da Adri aqui a lista que o professor passou. Agora a gente tem uma coisa importante. O que a gente tem agora é o que acontece com esse neurotransmissor depois que ele é liberado, né? Porque a gente sabe que ele não entra no neurônio receptor, igual eu expliquei aqui, ó. Ele só encaixa e depois ele é liberado pela mesma proteína, certo? Então ele fica ali no meio, facilitando as sinapses até que chega
um ponto em que o corpo precisa se livrar deles, né? Porque a gente não pode ficar tendo sinapse o tempo todo para qualquer coisa, né? Não dá para você ter uma ativação, sei lá, dos seus sentidos, você viu uma coisa nova e agora você tá vendo ela para sempre, porque os transmissores ainda estão agindo, né? Não dá para isso acontecer. Então eu vou colocar aqui... O que eu posso colocar aqui na disposição? Se livrar. Depois eu arrumo. Eu não lembro mais. Se livrar. Tá. Como que o corpo vai se livrar do neurotransmissor? A gente sempre vai ter dois modos. Um deles é recaptação. Recaptação. Certo? E todos eles têm recaptação. Não tem nenhum que não tenha, mas eu ainda vou colocar em todos para a tabela ficar completinha. E daí também tem outra substância que ela é uma enzima. O que ela vai fazer? Ela vai degradar esse neurotransmissor. No caso da noradrenalina, ela compartilha, inclusive, com alguns outros, as enzimas MAO, que é do MAOI, e CONT. Vou colocar aqui embaixo que são enzimas, para depois que a galera for olhar isso aqui. Enzimas. Tá. O que é importante dessa parte aqui que eu falei? MAO e CONT são duas coisas que os remédios normalmente interferem, principalmente os remédios mais fortes e antigos. O que eles vão fazer, né? Imagine que você tem um problema, você vai tomar o seu remédio, e daí nesse remédio ele vai estar lá que é um MAOI. Um MAOI, ele vai destruir essa enzima, ou ele vai diminuir a produção dela. E o que vai acontecer por consequência? Imagina que você tem esse problema por causa de uma falta de noradrenalina. Eu não vou entrar no problema, até porque eu não lembro disso agora. Mas assim, você tem um problema com noradrenalina. Você produz muito pouco, ou você libera muito pouco, etc. Então, o que o remédio vai fazer? Ele vai destruir o mal. E como não vai ter uma das enzimas usadas para destruir a noradrenalina, essa região vai ficar mais ativada, porque a noradrenalina vai durar mais tempo no meio intersináptico ali, certo? Então, quer dizer, ela vai ligar mais vezes com a proteína até ela ou ser degradada pelo CONT ou ela ser recaptada, certo? É isso que o remédio vai fazer em você. E é por isso que é importante. Tá. Eu acho que noradrenalina é isso. Deixa eu ver aqui de novo. Noradrenalina é isso mesmo. Então a gente vai descer para dopamina. E agora eu vou repetir algumas coisas. E eu não sei exatamente se eu quero falar tudo de novo ou não. Mas vou fazer e depois eu vejo. Tá, dopamina. Aminoácido. Também é tirosina. Eles compartilham esse aminoácido para fabricar o neurotransmissor. Então, tirosina, aminoácido, não tem muito o que saber. Transporte, quer dizer, armazenamento. Sempre vesicular, como eu falei. Armazenamento vesicular. Transporte, sempre igual também. Transporte. Exocitose. Daí o que a gente vai mudar sempre vai ser esse pedaço. As proteínas, tá. A dopamina... vamos falar da dopamina, né? Eu quase esqueci. O que é a dopamina? A dopamina ela é extremamente relacionada com os circuitos de prazer do corpo. Então, ela é diretamente relacionada a coisas como motivação e etc. O que ela vai fazer? Ela é normalmente, um neurotransmissor excitatório que ele vai fazer com que os neurônios fiquem mais ativados. O rolê da dopamina, que é também, para você ver o motivo pelo qual eu não falo todas as proteínas e quais as funções dela. Só a dopamina já tem de D1 a D5. Ou seja, tem 5 proteínas diferentes em regiões do corpo que formam diferentes circuitos, que é aquele lado érgico, né? O dopaminérgico. Deixa eu colocar aqui.
proteínas D1 a D5, que vão realizar diferentes funções. Vai ter uma relacionada a prazer, vai ter uma relacionada a mais movimento, vai ter uma relacionada a mais coisas, entendeu? E como que o corpo vai se livrar? Que ainda tem que lembrar qual que é o certinho, o jeito de falar. Se livrar. Sempre vai ser recaptação, né? Todos os neurotransmissores sofrem recaptação. Tipo a reciclagem do corpo, tá ligado? Pra ele não ter que produzir outra, ele pega o que já tá no ambiente e usa de novo. E vai usar das mesmas enzimas. Mal conte. Então daí você já começa a pensar, né? Eles usam as mesmas enzimas, então quer dizer que toda vez que eu tomo um medicamento que é de MAOI, eu tô interferindo não em um circuito, né? Em um circuito entre aspas, né? Não em um neurotransmissor, mas em dois ao mesmo tempo. Tanto em dopamina quanto em noradrenalina. Então, isso é um motivo pelo qual a gente tem bastante efeito colateral nesse tipo de remédio, entendeu? Porque você está destruindo essa enzima aqui, mas você não tem como colocar como alvo só o circuito dopaminérgico, né? Você vai destruir ela aqui, aqui. Deixa eu ver na lista se tem mais algum. Acho que tem um terceiro. Tem mais o da serotonina, que vai usar mal. Então, quer dizer, você vai interferir em 3 neurotransmissores ao mesmo tempo. Então, é bem forte. Tem muito efeito colateral. Acetilcolina. Acetilcolina é aminoácido também, eu acho. É uma colina. Colina. Daí, armazenamento vesicular. Armazenamento vesicular. Transporte sempre a exocitose. Daí a gente vai para as proteínas. Eu vou fazer tudo aqui e daí eu explico o que a acetilcolina faz. Circuito colinético. Essa aqui tem as proteínas diferentes, né? Então a gente já explica aqui nas proteínas. Proteínas. Esse aqui é o único que o professor fez questão de diferenciar bastante qual a diferença entre as proteínas, né? Foi nesse aqui em dopamina, na verdade. Mas dopamina são muitos. Eu não vou ficar lembrando tudo aquilo ali. Na acetilcolina a gente tem recaptação, como sempre, né? Reciclagem. Daí a gente vai ter como segundo os receptores nicotínicos. Receptores nicotínicos. Eu fumo. É onde a nicotina vai se ligar também, entendeu? O que o receptor nicotínico faz? A acetilcolina ela é principalmente responsável pela regulação de contração muscular, quer dizer, seus movimentos, bater o seu coração e etc. Uma das proteínas que vai pegar essa acetilcolina, que é a nicotínica, ela é responsável pelos seus movimentos principalmente conscientes e movimentos rápidos, né? Tipo, quando você levanta o braço, você está usando o receptor nicotínico, entendeu? Certo. E a gente vai ter o receptor 3 muscarínico. O receptor muscarínico, ele também é relacionado à contração muscular, só que o muscarínico ele é de liberação lenta. Então, onde que ele vai ser mais usado? Ele vai ser mais usado na digestão, em que você tem aquelas contrações que elas não são rápidas, mas elas são meio que constantes ali, entendeu? Não é necessário que elas sejam rápidas. Daí, deixa eu ver aqui.
Quais são os dispositivos do corpo de se livrar disso? Chururu. Esse aqui é interessante, porque eu falei que recaptação não faz parte de todos, mas aqui ela funciona de um jeito diferente. Como que funciona? Eu puxei aqui só os nicotínicos, mas é para todos os casos, né? Não é. Eu coloquei errado aqui, recaptação. Tá, ignora aquela parte ali. As proteínas são nicotínicas e muscarínicas, acreditem em mim, por favor. Eu vou ligar aqui. Se livrar. Tá. O que ocorre aqui? A acetilcolina, a gente lembra que ela é composta de uma colina, né? Então, assim, o que vai acontecer? Ela não pode ser recaptada na sua forma normal. O que precisa acontecer é que ela precisa sofrer o efeito da acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase, ela vai pegar, vai transformar a acetilcolina de volta em colina. Deixa eu colocar aqui, na verdade. Apagar aqui. Transforma a acetilcolina em colina. Que então vai sofrer a recaptação. Certo? Então, essa é a única que precisa, na verdade, fazer essa transformação. Até onde eu sei, os outros neurotransmissores, eles não precisam ser necessariamente degradados pela enzima para sua forma original lá, certo? Por que isso é importante também, né? Isso não é o que o professor falou, mas é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Que, tipo assim, como a acetilcolina ela vai ter que ser transformada para recaptação, o que acontece é que se você usar um remédio nessa... Puta, eu esqueci a palavra. Nessa enzima. Se você usar um remédio nessa enzima para você inibir, igual você faz com o mal, o que acontece é que você não tem mais essa transformação. Então, o que acontece é que você vai ficar com a acetilcolina ali o tempo todo. Não tem outro meio dela sair dali. Ela não pode ser recaptada diretamente e não tem outra enzima. Então, mexer com isso parece extremamente perigoso, entendeu? Tá. Acetilcolina é isso. Vocês não vai ficando fácil, né? Tipo, é meio repetidão, assim. Não tem muito segredo, gente. É um volume de nomes estranho, entendeu? Que a gente não tá acostumado até agora. Mas, tipo, tirando o nome, cara, é só isso, tá ligado? Serotonina. Serotonina, que o professor também sempre coloca, que pode aparecer na prova, ele sempre coloca como 5-HT. Função da serotonina. Serotonina, ela faz regulação inibitória em alguns pensamentos. Por exemplo, um dos medicamentos que a gente age na serotonina, que é o SSRI, Serotonin Reuptake Inhibitor, inibidor de recaptação de serotonina, ele vai fechar o canal de recaptação de serotonina, e um dos efeitos que isso tem é diminuir a ruminação de pacientes. E como que isso funciona, né? A serotonina ela tem função tanto excitatória quanto inibitória em determinadas proteínas dela. Então, tipo, o que vai acontecer é que uma das funções inibitórias que ela tem é essa regulação desses pensamentos ruminantes que a gente chama, né? Você fica pensando na mesma coisa, ou na ansiedade, quando você fica extrapolando, meu Deus, eu derrubei a garrafa tinha milhões de micróbios, então eu sou um genocida, e etc, entendeu? Que é coisas que a nossa sociedade faz com a gente.
Tá. A serotonina, isso é importante. Ela vem do triptofano. Triptofano? É, triptofano. Triptofano. E o triptofano, ele é um dos únicos essenciais do corpo, que a gente chama. Por que essenciais? Porque seu corpo ele não consegue produzir triptofano sozinho. Então você precisa comer determinadas coisas que vão ter o triptofano para daí seu corpo poder fazer alguma coisa com ele, entendeu? Tá. Aqui a gente já sabe, armazenamento. Vai ser vesicular. Transporte. Exocitose. Daí aqui a gente tem as proteínas. Serotonina é um daqueles que tem um monte também. Proteínas. Se vocês quiserem saber mais, que a gente vai ter essa sexta, né? Que eu tô fazendo as coisas. E vai ter a sexta que vem, que também é feriado, que eu também posso fazer alguma coisa pra vocês. Daí vocês lembram que eu coloquei lá temas e perguntas. Se vocês quiserem saber o que cada proteína faz, mandem na região das perguntas. Que daí eu posso responder lá. Que daí ao invés de eu fazer um vídeo inteiro pra isso, eu mando só em texto, entendeu? Que eu consigo fazer. Ou então eu faço um mapa mental separado só pra aquilo, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Entendeu? Que imaginem se eu fosse falar D1 a D5, alfa e beta. Esse aqui eu falei porque é importante. E também é porque é facinho, eu lembro. E agora, ó, a serotonina tem 1 a 7. Então imagine se eu fosse colocar tudo isso num vídeo só. Vocês querem assistir palestra ou vocês querem assistir um vídeo pra estudar, né? Tá. As proteínas, elas são 5HT1 ou TI? Calma. T1 a 5HT7. Várias funções, algumas inibitórias, algumas excitatórias. Lembra que o neurotransmissor em si não tem isso por default. O que diz a ação que vai ter o neurotransmissor em outro neurônio é a proteína receptora que recebe ele. Se livrar. Daí no se livrar, a gente vai ter, como sempre, recaptação, reciclagem. Reciclar é bom. E vai ter... eu acho que esse é mal também, deixa eu conferir aqui. É, mal. A enzima que vai degradar isso aqui vai ser a mal. Então você vê, essa já é a terceira que vai ser impactada por um remédio que afeta as enzimas mal. Então, efeito colateral pra caralho. Não tem mais muito o que saber daqui. Agora a gente vem para os que eu acho mais estranhos, assim. Por quê? Porque, se eu não me engano, até agora, todos esses são aminoácidos aqui. Eu até esqueci de colocar em alguns aqui, que eu perdi já, mas esse aqui eu posso colocar. Aminoácido. GABA e glutamato, eles não são aminoácidos. Eles são açúcares. Que é muito estranho. Seu corpo produz eles diretamente da glicose. Então a glicose vai chegar lá no neurônio, parte dela vai ser levada lá para a mitocôndria, que vai gerar o ATP, etc. Mas parte dela também vai ser convertida no GABA. Daí a gente tem armazenamento, que é sempre vesicular. Transporte, que é sempre exocitose.
Daí aqui a gente chega em proteínas. Quais são as proteínas receptoras? Deixa eu ver aqui. É bom que eu também já vou estudando, gente. Nem foi muito empenho pra mim, não. GABA A e GABA B. GABA alfa e GABA beta, provavelmente. Então, outra coisa, né? Tanto do GABA quanto do glutamato, eles são neurotransmissores mais gerais, assim. Eles agem em inúmeras áreas do corpo. Pode ser GABA A ou GABA B. Tá. Então, o GABA. O GABA é um dos principais neurotransmissores inibitórios do nosso corpo. Ele é usado em várias coisas para inibir. Se eu não me engano, o GABA ele é um dos neurotransmissores que emite a lactação, por exemplo. Quando você não tá grávida, você tá lá tendo o sinal para produzir leite, mas esse carinha aqui, nosso amigo GABA, inibe isso, a não ser que você esteja com aquele desbalanço hormonal absurdo que é ter filhos. Gente, não tenham filhos, essa é a minha propaganda pra vocês. Ai, caralho. Tá. E daí, esse a gente só tem recaptação. Então, aqui. Se livrar. Vou conectar esse aqui também. Recaptação. A gente só tem recaptação, não tem nenhuma enzima que vai diminuir eles ou não. Provavelmente isso tem a ver com a estrutura deles ser mais simples por ter sido feita de glicose, né? Porque você vê, tirando noradrenalina e dopamina que, tipo, eles têm o mesmo precursor, todos têm uma substância diferente que vira um neurotransmissor, certo? E essa substância diferente é um aminoácido, que é uma molécula complexa. É uma proteína, tudo. Agora aqui, tanto no GABA quanto no glutamato, os dois são feitos de glicose. E glicose é só açúcar. É uma substância que ela é grande, né? Mas ela é simples, ela não é muita coisa. Diferenças, glicose é só uma substância, o açúcar lá. E aminoácido é literalmente o precursor de toda a vida na Terra, tá ligado? Então, dá pra você ver perfeitamente a diferença de complexidade das duas coisas, né? Sem eu colocar uma imagem aqui. Tá, e glutamato, por fim. Açúcares. Glicose, como eu disse. Armazenamento sempre vesicular. O transporte sempre exocitose. As proteínas. AMPA e NMDA. Proteínas. Então, o glutamato, ele é um dos neurotransmissores excitatórios globais do corpo, assim como o GABA é um inibitório. Ele vai funcionar para meio que quase tudo, tá ligado? Ele vai fazer regulação, mas principalmente agir como excitatório. Uma das coisas interessantes que o professor falou na aula é que o glutamato, ele é utilizado, quer dizer, eles injetavam o glutamato como veneno em regiões específicas do cérebro de ratos para causar obesidade. Por quê?
Porque o glutamato, como ele é um ativador muito forte, se você tem um excesso dele, você simplesmente mata as células ao redor. O que ele chama de neurotoxicidade, né? Ele é um neurotransmissor neurotóxico em altas concentrações. Que imagine, né? Ele é estatório, então você vai estar lá e você vai estar ativando o tempo todo. Basicamente o que você vai estar fazendo é tipo tendo uma mini convulsão naquela região do cérebro, né? Porque o neurônio vai ficar ativando. Cada ativação do neurônio, como ele realiza ações, ele vai usar ATP. Vai chegar uma hora que ele não tem mais ATP, ele vai morrer. Daí você perde o neurônio. E como a gente sabe que neurônio é muito difícil você fazer outro, né? Você meio que mantém eles, tirando algumas regiões que tem neurogênese. Você perdeu aquela parte. Tá, AMPA NMDA. E vai ser também só por recaptação. Novamente, a minha teoria é o que eu falei lá, sobre como eles são mais simples, então eles provavelmente se livram. Como eles são mais simples, como eles são feitos de glicose, provavelmente eles não precisam ser reduzidos ou degradados para saírem dali. Só a reutilização, reciclar é bom, da recaptação deve ser o suficiente. Tá, povo. Então, eu acho que ficou mais ou menos bom, entendeu? Tem algumas coisas que eu não lembro bem e que eu vou ter que dar uma estudada. Eu vou ter que dar uma olhada nas proteínas que cada uma faz. Mas eu não acho que o professor vai cobrar muito essa parte. Eu espero que não, tá ligado? Porque são muitas coisas. Se vocês quiserem também, o que eu posso fazer eu posso fazer alguma coisa complementar só de algumas proteínas, entendeu? Tipo assim, eu posso fazer só da serotonina e só da dopamina, por exemplo. E daí, tipo, como são só 2 tópicos, é bem facinho, eu não preciso de muita coisa. Acho que eu consigo fazer no meio da semana também. Eu até gostei, eu acho que isso é um jeito bom pra mim estudar. Eu não curto muito estudar às vezes, sabe? Eu gosto mais de ler as coisas que eu tô interessado, daí ficar revendo coisa é meio chatão. E às vezes vai que ajuda vocês, né? Ficou meio simples. Eu vou organizar tudo isso aqui e vou mandar pra vocês, provavelmente no domingo daí, porque agora eu tô com preguiça, sábado, pô. Não, sexta-feira. Sábado também, não quero fazer nada. Então provavelmente no domingo eu arrumo isso aqui e mando certinho. E é nóis, mano. Tomara que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma coisa que eu errei, avisem, que eu corrijo, eu mando alguma coisa. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, avisem. Eu escrevo lá alguma coisa, eu faço algum outro material, alguma coisa assim, se for muito importante. E é nóis, mano. Tamo junto. Tomara que vocês gostem um pouco mais e vão bem na prova, né? Tchau.